Bom dia, pessoal. Hoje é dia 11. O exercício de concentração de hoje é o ponto de vista dos animais. A gente perceber os animais e olhar como que a gente se sente em relação a eles. Mas, principalmente, como eles se sentem em relação a nós. Observar o movimento dos animais em relação a nós e o sentimento. Mas não é só isso, é de todas as pessoas também, de outras pessoas envolvidas na nossa vida. Então, a gente se colocar no lugar das pessoas que estão na nossa vida e ver o ponto de vista delas. Esse exercício, eu estou com muita vontade de contar com detalhes as experiências que eu tive aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade de contar, porque eu acho que é um pouco falar mal. Assim, são experiências muito pesadas, mas elas me transformaram. Se eu não tivesse feito esse exercício, eu acho que eu não teria conseguido me colocar no lugar dessas pessoas aqui e não teria conseguido entender tudo que eu estou entendendo atualmente, né? Eu era super boazinha e oferecia tudo para todo mundo, que eu já contei que no começo até era mais fácil eu fazer docinhos para as pessoas do que cuidar da minha vida. Era muito mais para os outros do que para mim, e eu não via o ponto de vista das pessoas. Eu não via. Eu pensava assim, eu sou assim, elas vão ter que conviver comigo desse jeito. Então, eu provocava inveja, raiva, e não estava nem aí. Eu não queria me mudar. Depois, eu fui entendendo que não é me mudar, mas que eu posso ter alguns critérios. Eu não preciso fazer tudo igual para todo mundo, porque nem todo mundo é igual. E o que estava mais importante para mim era eu fazer e não o resultado. Então eu tive que abrir mão de fazer os docinhos, eu tive que abrir mão de conviver com as pessoas do jeito que eu gosto de conviver, dando presentinhos e fazendo as coisas, porque a exploração era impressionante. Então assim, não deixei passar a ser uma obrigação, porque eu também faço as coisas quando eu quero, do jeito que eu quero, e eu não cobro nada, nunca. Se eu dei, tá dado. Eu nunca vou falar com a pessoa, eu te dei isso, eu fiz isso para você, você não fez nada para mim. Isso nunca acontece comigo. Mas eu fazia as coisas e eu quero contar essas histórias. Eu tenho um pouco de constrangimento, porque eu acho que eu estou falando mal, mas eu preciso contar essas histórias porque elas são muito ricas. E eu acho que partilhar essas histórias vai ser muito interessante. Então eu vou quebrar esse gelo. Eu não estou falando mal dos portugueses, eu estou falando das experiências que eu tive aqui. Também existem pessoas muito legais, mas as experiências ruins que eu tive, eu quero muito compartilhar. Acho que eu preciso compartilhar e falar sobre elas. E o terceiro exercício é exatamente isso. Ele fala para a gente partilhar as nossas histórias, que assim a gente vai ter a vida eterna. Então, eu acho que eu vou assumir esse risco, pedir desculpa para as pessoas, não estou fofocando nem falando mal, mas eu quero falar das minhas experiências. Preciso falar, não posso também escondê-las porque uma pessoa ou outra não foi legal. Não foi legal mesmo. Elas que se assumam e elas que entendam. Então vou fazer isso. Eu acho que eu vou contar aos poucos, porque é muita coisa. Eu me vejo e sou responsável apenas pelos meus atos. Um abraço.